Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André Luiz aqui falando e vamos resolver mais uma questão sobre calorimetria. Seguinte, num copo com 200 ml de água a 20 graus Celsius, são introduzidos 20 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Desprezadas as perdas e a capacidade térmica do copo, após o equilíbrio térmico, a temperatura da água será de... Ok, falou de equilíbrio térmico, já vamos colocar a nossa equação fundamental aqui, né? Que a gente sempre faz em questões de equilíbrio. O somatório do calor recebido mais o somatório do calor cedido, isso aqui é igual a quanto? A zero, não é isso? Então agora eu vou identificar quem foi que recebeu e quem foi que cedeu, né? Quem recebeu? Aquele que tem a menor temperatura. Quem cedeu? Aquele que tem a maior temperatura, tá? Então, no meu recebido, quem é que vai receber? Vai ser o meu gelo, não é isso? E quem é que vai ceder? Vai ser a água, né? Que ela vai estar aqui no líquido, né? Vai ser a água no estado líquido. As 200 gramas, né? Então, é o seguinte. Vamos pensar aqui comigo no negócio, né? Ele falou que são 200 ml de água. E, geralmente, a gente usa o quê? A gente usa a massa, né? Que é em grama. Só que já lembre-se aqui, ó. A densidade da água, quem é? É 1 grama por 1 ml, ou seja, 1 grama por ml. Então, se 1 grama tem 1 ml, então 200 ml vai ter quantas gramas? 200 gramas. Então, quando ele falou aqui que eu tenho 200 ml de água, eu estou afirmando que eu tenho 200 gramas de água, não é isso? No estado líquido. Então, vamos lá. Então, nós temos a quantidade de calor do gelo, né? Então, nós temos aqui a quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor da água. Isso aqui vai ter que ser igual a quanto? A zero, né? Só que essa questão aqui, ó, ela tem um pequeno porém. Que porém é esse? É em relação ao gelo, não é isso? O gelo, a gente vai ter que analisar ele aí em 3 situações. Que 3 situações são essas? Ele está a menos 20 graus Celsius. Então, a gente vai ter que analisar o gelo de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então, nessa situação aqui, ele vai ter aquecimento, né, não? Então, ele vai aquecer de menos 20 até 0. Não vai mudar o estado físico, só vai aquecer. Então, ele vai receber que tipo de calor? Calor sensível. Massa do gelo, calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura, né? Que vai ser de 0, que é a final, menos a inicial, que é menos 20. Logo, vai ser massa do gelo, vezes o calor específico do gelo, vezes 20. Menos com menos, mais, multiplica isso aí tudo, né? Então, isso aqui é o calor sensível recebido pelo gelo no intervalo de temperatura de menos 20 até 0 graus Celsius. Qual é a minha segunda análise, né? Quando o gelo está exatamente a 0 graus Celsius. Então, aqui nós temos o quê? Calor latente. Como é que eu faço o meu calor latente? É a massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo, não é isso? Quem é que vai ser isso aqui? A massa do gelo vezes o calor latente do gelo, que a questão já disse que era 80, não é isso? Então, nós temos esse dado aqui, 80 vezes a massa do gelo. E quem é a minha terceira situação para o gelo? É ele de 0 graus Celsius até a temperatura final. Que temperatura final é essa? A temperatura de equilíbrio. Então, de 0 até a temperatura de equilíbrio, o gelo ele virou o quê? Ele já tem virado o quê? Líquido. Não é isso? Logo, a quantidade de calor dele vai ser a massa de H2O, vou botar aqui líquido, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Logo, a massa da minha água líquida, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Então, no gelo ele estava 0, né? E vai até a temperatura final. Então, vai ser ΔF menos 0. Logo, vai ficar massa H2O líquido vezes CH2O vezes a temperatura final. Então, nós temos essas 3 situações aqui para o gelo. A gente vai ter que analisar em 3 partes. De menos 20 a 0,
nós temos essa quantidade de calor aqui. A 0 graus Celsius, que eu tenho essa quantidade de calor aqui. E de 0 graus Celsius até a minha temperatura final de equilíbrio, que vai ser essa quantidade de calor. Então, no gelo, eu vou pegar todos esses aqui e somar, que vai ser a quantidade total de calor do gelo, né? Que ele precisa receber. Logo, como é que vai ficar isso aqui? Então, vai ficar massa do gelo vezes calor específico do gelo vezes 20. Mais a massa do gelo vezes 80, mais a massa de água líquida, né? Vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final. Então, isso aqui é só para o gelo, né? Mais agora o da água, né? Que já estava no meu recipiente, que vai ser a do meu calor cedido aqui, né? Então, a quantidade de calor dessa água aqui, ó, a gente sabe que a temperatura inicial dela estava a 20 graus Celsius, não é isso? E ela vai chegar até uma temperatura final, que é a minha temperatura de equilíbrio. Então, essa água aqui, qual vai ser a quantidade de calor dela? Vai ser a massa. Para não confundir com H2O que eu coloquei na passada, eu vou colocar só A aqui para não gerar uma confusão. Porque essa aqui que eu estou analisando agora já é a água que já estava no recipiente. Então, eu vou dizer que é um A, tá bom? Então, vai ser a massa da água que já estava no recipiente, vezes o calor específico dessa água, vezes a variação de temperatura da água, que é a temperatura final, que é o que eu quero descobrir, que é a minha temperatura de equilíbrio, a final, menos a inicial, que ela estava 20 graus Celsius. Então, isso aqui é igual a quanto? Isso aqui vai ser exatamente igual a 0, não é isso? Então, vamos lá. Seguinte, essa aqui é a nossa equação, né? Então, vamos lá. A massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes 20. Quem é a massa do gelo? Aí a gente volta lá na questão, né? A nossa massa do gelo é 20 gramas. E nós temos 200 gramas de água, né? Então, vamos lá. Quem é a massa do gelo? 20. Então, a gente substitui aqui, ó. 20 vezes. Quem é o calor específico do gelo? 0,5 vezes 20. Mais a massa do gelo, que é quanto a massa do gelo? 20 vezes 80, que é o calor latente de fusão do gelo, mais quem é essa massazinha aqui de água líquida? Isso aqui é toda a água líquida que antes era o quê? Gelo. Então, continua sendo 20 gramas, né? 20 vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que vai ser só a θ final, né? A temperatura final, porque isso aqui vai ser, como já está escrito aqui, né? Porque ela vai sair do gelo, que está a 0 graus Celsius, até a temperatura final. Então, vai ficar θF menos 0, que só fica o θF. Mais a massa da água, que a questão disse que era 200, o calor específico da água é 1, vezes θF menos 20. Então, isso aqui tem que ser 0. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Só resolver isso aqui, não é isso? Então, 20 vezes 0,5 dá 10. 10 vezes 20, isso aqui vai dar 200. Mais 20 vezes 80, isso aqui vai dar 1.600. Mais 20 vezes 1, 20 vezes θF, 20 θF. Mais 200 vezes 1, 200. 200 vezes θF vai ficar 200 θF. E 200 menos 20, vezes menos 20, né? Isso aqui vai dar menos 4.000. Então, isso aqui tudo tem que ser exatamente igual a 0. Então, bora somar todo mundo que tem θF aqui, né? Então, eu tenho 20 θF mais 200 θF. Isso aqui vai dar quanto? 220 θF. Se eu pegar 1.600 mais 200, isso aqui dá 1.800. Se eu pegar 1.800 menos 4.000, isso aqui vai dar menos 2.200, né? Então, vai ficar menos 2.200 igual a 0. Logo, 220 θF é igual a 2.200. Logo, meu θF vai ser 2.200 dividido por 220. Logo, o meu θF vai ser exatamente 10 graus Celsius. Então, a minha temperatura final de equilíbrio vai ser de 10 graus Celsius. Então, a minha alternativa correta é a letra B. Espero que tenham ajudado vocês.